Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com um participante especial, o Angel. E aí, cainhos e cainhas, como vocês estão? Então, infelizmente a gente ia fazer um react de Game Overse, a nova série, ou possível nova série da Glitch, mas infelizmente a gente não conseguiu gravar porque não estava gravando e a gente acabou fazendo um react e não estava gravando. Ou seja, a gente perdeu basicamente tudo e aí então a gente vai ter que postar esse react aqui. Eu sei, é triste, é frustrante, mas pelo menos a gente vai ter um vídeo toda semana. Recentemente eu comecei a rejogar jogos de terror da minha assistir. infância pra ter aquela nostalgia barata que preenche o Pra vazio um do meu caramba coração, pra fazer vídeos que talvez preencam o Então vazio vamos da ver minha isso aqui. conta bancária. E um desses jogos foi Doki Doki Literature Club. Sabe aquele joguinho de simulador de namoro, onde você entra num clube do livro com 4 garotas pra você se apaixonar e namorar até que, não. Uma delas, na verdade, uma entidade do jogo que Meu desvive Deus, imagem todas macabra. as outras garotas pra ter só você somente pra ela. Eu sei que isso é spoiler, mas pô, esse jogo Venha, tá venha, 10 anos sei. agora, então acho que tá liberado. E praticamente todo mundo Mais que ou jogou menos. esse jogo, só eu, né, já imaginou como seria se você pudesse fazer algo de diferente, salvar alguma delas, evitar suas tragédias, meio que reescrever a história atrás de um Saiu. final feliz. A E com fofinha. esse pensamento surgiu a comunidade de mods no Fortean, logo após o lançamento do jogo, Meu cheio Deus. de diversas pessoas com esses mesmos pensamentos, fez só que com tudo, mais fez tempo e tudo, determinação que e- eu, surgindo Meu mods Deus do como céu. Blue Skies ou Salvation, com finais lindos esses que aí te são fazem interessantes. chorar. Possível perda de memória e coma. Ela tá O quê? em coma. Então bora comer! Não, que horrível. Ou outros bem cabulosos que Agora. transformam o jogo em algo Meu Deus, bem mais ainda tem que ver terror, esse ou que só contexto. transformam em uma Vai visual ficar novel pior, comum. eu acho. Basicamente, as pessoas reescrevem o jogo contando sua própria interpretação da história, só que o que acontece quando uma dessas interpretações é tão desgraçada que conseguiu traumatizar todo mundo que a presenciou, por ser Meu Deus. simplesmente grotesca até demais, abordando Ah. temas Ok. terríveis como... Nossa, moleque. Eu vou contar essa história e traumatizar vocês pra eu não sofrer sozinho também, de nada. E bom, eu sou o Haku, vulgo seu mano. play favorito, e hoje eu vou falar Aí, ó. sobre Amor Fati, o mod mais Vídeo odiado na e descrição. controverso de Doki Doki. Vamos ver, né? Melhor nem deixar Mas na pra gente entender o descrição. tamanho desse abismo, precisamos dar um rosto ao É, autor vamos desse traumatizar caos. Em dezembro mais. de 2019 surgiu no Reddit um usuário chamado DarkSinner76. Não é 67. Não! Que eu disse isso. Ele era a definição Não. clássica do jovem recém-saído do ensino médio, com uma necessidade de provar que era um gênio compreendido. E Tá. após ele jogar o mod Relapse, que basicamente é o mod que você volta no tempo com suas memórias intactas pra tentar salvar as garotas, culmina num Caramba. sacrifício final emocionante. Da Ele hora. entrou numa obsessão, Tá, isso ele parece ficou fissurado interessante. pela ideia de ciclos, destino e repetição, mas ele achava que conseguia levar esse conceito a um nível intelectual que ninguém tinha alcançado ainda. não, E o que não, se não. seguiu foi um mergulho maníaco de 13 A meses crise de do isolamento protagonista. escrevendo essa história. Um O ano e um Darkseid se mês. trancou em uma bolha de suposta genialidade, consumindo palestras de filosofia alemã e escrevendo um rascunho colossal de quase 1000 páginas. Tipo, nesse ponto era melhor do que criar teu próprio jogo, né? E pra ele aquilo Meu não era um Deus do mod, era o seu manifesto, que iria revolucionar a isso comunidade de do Doki nada. Doki. Só que nessa Como busca ele- cega por ser profundo e subversivo, ele acabou perdendo toda a moralidade. Ele queria meter Nietzsche, um joguinho de anime, mas acabou criando um gatilho devastador que cruzou a linha do terror psicológico e caiu direto no sadismo gratuito, chegando a um Deus. ponto extremo de servir de gatilho pra uma tentativa de suicídio na comunidade. Eu não tô nem brincando. quê? Agora falando sobre o É o mod, a quê? premissa de Amor Fati é parecida com a de Amor Relapse, Fati. que é o poder de reescrever o destino e salvar as meninas. Ele se apresenta como um mod de salvação, onde o protagonista, que é o MC, retém as memórias MC. dos ciclos passados e decide que dessa vez não vai deixar Sayori morrer. A história começa Cara. com um silêncio sufocante de uma manhã Ah, que já não. foi vivida 1000 senti coisa vezes. O ruim. MC Não, tô desperta assistindo sentindo o peso muito. de uma realidade que se recusa a seguir Se nota que adiante. até aqui Somente embaixo tá foi corrompida cinza. por testemunhar o corpo de Sayori pendurado tantas vezes, e a cada novo despertar uma parte da sua alma é deletada. Ele não vê Aham. mais o mundo como um lugar de possibilidades, mas como um lugar Ué. defeituoso e cheio de bugs, que só ele pode corrigir. E a primeira Deus. parte dessa obsessão é a casa da Sayori, A já que síndrome de pra MC protagonista. a depressão dela não é uma doença complexa, é uma desordem de sistema do jogo. Ele inicia o que chama de limpeza de ambiente. Ele vasculha o quarto dela com frieza, revirando roupas e gavetas e uma invasão de Deus. privacidade que beira o doentio, Caraca. até que ele encontra a Então? corda escondida debaixo da cama. Pra qualquer pessoa normal isso seria um choque emocional, já pra MC E esse de é o Amor frame. Fati é apenas a descoberta de um item corrompido. Ele olha pra corda não com tristeza, mas com repulsa, Deus. como alguém encontrando algo quebrado. E ele acredita que ao remover o objeto físico, ele deletou a intenção de... Ele também ignora o diário de Sayori por medo. Ele prefere a fachada de Mano. Salvador à complexidade de enfrentar a dor real da amiga. E à medida que o sol se põe sobre qualquer aspiração de normalidade, surge a figura de Samael, que pro MC Samael é uma manifestação divina, Você vai um começar a anjo da empolgar cada guarda, vez mais. enviado para validar Samael sua parece missão. um- E pra nós espectadores, Nada. ele é a personificação da psicose. Samael não é apenas uma voz, é a desumanização encarnada. Ele Mano, sussurra ele que tava a chapado na moralidade hora de fazer esse convencional é mod. uma corrente Hã? para os Calma aí, calma aí. fracos e convence o Eu parei Ah, pra perceber fala aí. uma coisa. Ah, o que foi? Samael é
um demônio, não é um anjo. Ah, não, aí piorou tudo mais ainda, cara. Não, já começa esquisito, né? Já tá estranho que, tipo, mano, nossa. Samael é um dos reis. Meu Deus. Não. Protagonista de que atos cruéis são na verdade sacrifícios necessários. Sob essa influência, o MC para de ver as pessoas como seres humanos e passa a vê-las como obstáculos. E sua relação com Natsuki, por exemplo, não termina com uma briga, mas com uma humilhação brutal. Ele a ridiculariza chamando seus mangás de gibis e questionando sua utilidade no mundo. Não por infantilidade, Gibi não, mas caralho. porque ele já não consegue mais Animação processar a existência de qualquer japonesa. desejo que não seja o dele. Esse isolamento mano. cognitivo do protagonista atinge o ápice quando ele transforma seu celular em uma espécie de arma de engenharia social. Ele deixa de ser um membro do clube para se Mano. tornar um diretor de cena maligno, que através de mensagens falsas e manipulações, ele cria uma cortina de Cara, fumaça coisa para fica- manter a Mônica e as outras longe da verdade. Ele finge normalidade enquanto cultiva a podridão no mundo real, com o Mano. celular virando a interface onde ele Nossa, deleta a presença de Sayori da sociedade, Isso é convencendo a feita. todos que ela Isso. está apenas doente, enquanto prepara para o que viria a ser a parte mais sombria desse mod, que é quando ele sequestra a Sayori e mantém ela em Quê? cativeiro. E é aqui que a gente Não, entra não, no não. território das coisas Não, grotescas, já que calma o aí. MC decide que pra Não, pera aqui. Não, fala aí. Cara, eu acho que esse cara tem um probleminha, né? Probleminha, Tô cara? sentindo. Problemaço. O cara botou Samael no bagulho. Então, agora sequestro, cara. E agora sequestrou a Sayori, mano. Que porcaria está rolando? salvar a Sayori, ele precisa desligar a vontade dela. Ele começa Ok. a dar pra ela medicamentos roubados de farmácias, que ele não lê as não. bulas ou se importa com as dosagens, ou interações químicas fatais, ele só tritura os comprimidos aleatórios e mistura eles na comida de Sayori. E o resultado é Ele devastador, vai a gente matar vê uma ela. Sayori zumbi, Então. com dores físicas constantes e mal-estar. Ele não pior que tá quer necessário salvar pelo uma vídeo. dela, ele quer manter o corpo dela respirando, mesmo que Imagina pra só. isso precise transformá-la em um vegetal sedado. Calma E aí, pra mano, cadê completar os braços esse dela? pesadelo, o mod Meu usa a Deus. pelúcia de vaquinha da Sayori, que é um símbolo de conforto pra ela, de forma perversa, já que o MC coloca ele ao lado da Sayori, acorrentada no cativeiro. E em um momento de quebra mental absoluta, a gente vê a Sayori conversando com a pelúcia, enquanto o protagonista assiste tudo convencido de que está sendo carinhoso, que é uma posse totalitária mascarada de amor, que simplesmente me quebrou vendo essa história, por ser uma das coisas mais cruéis que se pode fazer com alguém. E se você ainda tinha dúvidas que esse cara aqui é um Meu Deus. psicopata maluco, a gente ainda tem a cena que a Mônica liga pra Psicopata Sayori bom. preocupada, então o Precisa mais protagonista coloca o palavras. telefone no ouvido Mano, dela, até a só Mônica que se com uma preocupou faca com a encostada Sayori. na garganta da garota Você enquanto vê o ela nível. fala, com a Sayori lutando pra manter a voz estável e mentir pra única pessoa que podia salvá-la, Após a identificação. sendo um dos momentos mais angustiantes dessa história, porque o MC não sente remorso, ele só sente o prazer do domínio, e pra ele isso é o amor fati, o mau destino cruel que ele mesmo forjou através do medo e do absoluto desrespeito pela vida humana, já que pra Nietzsche amor fati é a fórmula pra grandeza Mano. humana, a aceitação plena da existência. Não se trata apenas de suportar o sofrimento das perdas, mas de desejar que nada seja diferente do que é, nem do passado, nem do entendi. futuro. É dizer sim à vida em sua totalidade, amando tanto as glórias quanto as tragédias, como parte Mano. indispensável de quem você se tornou. O clímax dessa Simplesmente jornada você se gosta de desenrola dominar. sobre a abóbada de uma igreja, um Mano, cenário que coisa deveria que- representar uma redenção, filosofia mas que o MC também esse transforma em um mod. abatedouro, já que pra ele a Mônica não é uma amiga ou uma pessoa, ela é um vírus, motivo desse caos. Ele está convencido de É que ela é o verdade, erro no né? código-fonte que É. condena a Sayori ao suicídio em todos os universos Ó, Samael. possíveis. E guiado pelas Mano. promessas de Samael, ele atrai a presidente do clube para o templo sagrado, através de várias mentiras, preparando o que ele chama de sacrifício Samael também final, não devia assim morrer a no tempo matando. sagrado? Samael é um demônio. Meu Deus. Samael matou a Mônica. Mano. Sendo essa a cena mais perturbadora desse mod, já que o assassinato da Mônica em Amor Fati é descrito com uma crueza gráfica que foge de tudo o que conhecemos em Doki Doki, não há glitches poéticos ou poemas deletados, Mano. há apenas violência física e pura e visceral. O MC a mata por uma Caraca, necessidade rapaz. logística distorcida, já que na mente dele aquele sangue no altar, o Isso. patch de correção que finalmente estabilizará o sistema, ele ignora os gritos e a vulnerabilidade da Mônica, blindado por uma certeza maníaca de que ele está cumprindo o dever divino, e ao cortar a garganta dela, ele acredita estar cortando as É o quê? cordas do destino, Cortou o sem capuz perceber aqui, que né? naquele momento ele se tornou um carrasco muito mais cruel do que a Mônica jamais foi, e logo após Ué. isso ele desmembra ela, alinhando seu corpo no altar como Desmembra ritual. ela. Cara, está pior que Manhunt esse ponto. Você fez um ritual com ela. Pior que Manhunt, isso é bizarro. A imagem se tornou um símbolo Mano. do terror em Amor Era Fati, isso. Volta sendo um a pouquinho, representação volta um visual do pouquinho.
Era Yuri, não era? Olha aqui, não era Yuri? Não é a Yuri. É quem? Pausa. Ah, É a entendi. A Mônica basicamente decapada. Meu Jesus. Você não entendeu? Ele fez uma cruz com o corpo dela. Mano. A imagem se tornou um símbolo Deus do do terror céu. em Almofade, sendo a representação Cara. visual do colapso da empatia do protagonista. Trata-se de um CG extremamente Deus do gráfico céu. e visceral da morte de Mônica, que rompe totalmente a estética de glitch ou bugs que tem o jogo original. E a ilustração não Mano. poupa detalhes no sangue ou na agonia, transformando uma das E o cara personagens esforçou mais ainda pra amadas fazer da esse mod. comunidade em um resto mortal estendido destruir no o altar homem. da igreja. O impacto foi tão desproporcional Então. que a imagem deixou de ser apenas um recurso narrativo para se tornar um gatilho traumático Você real, vai esse sendo cara ponto antes e de depois ruptura que que se levou encontrar. criadores de conteúdo ao choro e usuários a crises psicológicas namorada profundas, desse marcando o cara momento vai ter exato medo em que dele. o mod cruzou a linha entre a Nem ficção deve e a ter. crueldade gratuita. E após o massacre, o MC retorna pra casa, coberto pelo sangue do que ele considera sua grande obra. Ele entra no cativeiro esperando que a realidade tenha se ajustado, que a magia tenha acontecido e que Sayori agora esteja livre e grata. Mas o que ele encontra é a realidade nua e crua, já que a Sayori, Não, a apesar Sayori de não vai estar tá psicologicamente destruída, ainda guarda um resquício de lucidez, e essa lucidez que sela o Meu destino Deus. de ambos. Quando ela olha para o seu salvador, ela não vê amor, mas sim o monstro que ele se tornou. A rejeição dela ao Também, ponto né? final na sanidade do MC, já que ele Matou esperava a Mônica. adoração e ele recebeu medo, desgosto e Não que a desaprovação. Mônica E a não fosse frustração matar de perceber todas que a elas, né, violência mas- não É. comprou a gratidão da Sayori leva ele a um surto de fúria niilista, em um paradoxo terrível em que o homem que matou o mundo inteiro para salvar uma única pessoa acaba matando a própria pessoa que jurou proteger, fechando o ciclo de sua loucura. E no silêncio ensurdecedor que se segue ao crime, o delírio de grandeza desaparece. Ele percebe que nunca foi administrador do sistema ou deus desse Mano. mundo, ele era apenas uma peça quebrada, um erro de execução que destruiu tudo que tocava. O arrependimento não chega como uma lição de moral, mas como uma avalanche de terror Ó, puro. diga uma Ele coisa, termina sendo pô, diante chapa. do corpo sem vida da única Então, pessoa né? que amava, percebendo a verdade que definitiva. psicopatia. Todos os sacrifícios e mentiras O cara serviram tá apenas igualzinho para Paul tornar Chapado, um né? assassino de seu Criando próprio esse jogo. destino. Cara, já E o tava desfecho abalado de por causa do Almofate perca é do uma react, lição de mas agora depois disso filosofia aqui acho que banhada pior em ainda. lágrimas de água e de chuva, já que no funeral de Sayori uma tempestade falta perder esse acontece. aqui também. Enquanto todos buscam refúgio dentro Então. da igreja, o protagonista permanece imóvel sob a água. E essa cena, se por dizer, é meio que o batismo dele na própria aceitação, em que a chuva não é Uhum. apenas chuva, é a manifestação física do destino que ele finalmente parou de tentar combater. Ao se deixar lavar pela Mônica água de fria, volta. ele aceita o peso da verdade, que a morte de Sayori é definitiva e seus crimes são imperdoáveis, não existe um botão de voltar na vida. E ele acaba por perdoar a Mônica, não por ela ser inocente, mas porque ele Ele reconhece que perdoou ambos ela? foram prisioneiros Ele das perdoou a mesmas Mônica, obsessões. O perdão é um ato final de destruição É, do vai seu ego perdoar a pessoa que ele maníaco, e ao matou. perdoar seu suposto Mano. vírus, ele finalmente consegue olhar para o espelho e iniciar o processo de expiação. Ele para de fugir da dor e aceita o fardo de ser o sobrevivente da sua própria destruição. recusa. É aqui que o mod apresenta a escolha que define a eternidade do jogador. O conceito de amor fati é testado na prática. Se você escolher recusar o destino e viver em negação, negando a perda e a culpa, você é condenado ao loop infinito, que o jogo se recusa Ah, a não. terminar, com um pesadelo se Ah, não. repetindo dia após dia, Meu preso em uma Jesus. agonia eterna. A metáfora perfeita para uma mente que se recusa a evoluir através da dor. E se você escolher a aceitação, o mod faz algo radical. Ele que ele apaga faz? todos os seus dados salvos e não há mais retorno. O sistema é limpo, reconstruindo sua vida sobre os escombros do que ele mesmo destruiu. E ele encontra uma paz, deleta então ser tudo. alguém melhor do que o monstro que foi no passado. E a história termina assim, um final Nunca estalha o feliz. mod. Ela termina com a dignidade solene de um homem que Mas é uma aprendeu história, que só a verdadeira tragédia. liberdade não está em controlar o destino, mas em ter a coragem de aceitá-lo, com todas as suas cicatrizes e perdas. Mas assim, né, isso é meio que papinho furado, porque, meu Deus do céu, esse desgraçado merecia tudo de pior do mundo, tipo, é muito óbvio porque esse é o mod mais odiado de Doki Doki, velho. tá na Se cara. você ainda tá aqui assistindo isso aqui, parabéns. Esse mod fica como Então, um aviso. Ele é o exemplo Ah, eu do que conheço esse acontece canal quando a aqui. pretensão intelectual Conheço esse aí. ignora a empatia. O Dark Signer queria criar uma obra-prima filosófica com essa versão de Não, Doki não é Doki, uma obra-prima mas acabou filosófica. criando um gatilho perigoso. O Não, é só- amor ao destino que ele tentou ensinar quase custou vidas reais fora da comunidade. No fim, Amor Fati nos lembra Carai. que o amor, sem respeito pelo livre-arbítrio, deixa de Vou ser jogar. amor e se transforma na fonte mais profunda do desespero humano. Algumas histórias não Mano. precisam de um final feliz, mas todas É. as histórias precisam de um pouco de humanidade, de Então, algo né? que, Essa aí já não tem infelizmente, nada. o mod decidiu ignorar. A gente podia passar Isso horas aí não tem discutindo humanidade- quão maligno é esse humanidade, roteiro, não. Ele ou se a cancelou filosofia tudo. de Nietzsche foi bem aplicada. Mas o impacto de Amor Foi, Fati cara. parou de ser uma discussão sobre ficção no momento em que as reações começaram a sair do controle no mundo real. É, então, Geralmente, quando o mod é ruim, ele só cai no esquecimento. É, mas esse aqui, mas- ele deixou cicatrizes em diversas pessoas. Mas o Cicatrizes verdadeiro mentais. abismo se abriu com algo muito mais sério. A artista da CGs do Hã? mod, que fez aquela arte horrível da Mônica, recebeu uma mensagem devastadora. Uma usuária conhecida como Nova Mônica relatou que o Nova conteúdo Mônica.
visual e a narrativa foram tão perturbadoras que serviram de gatilho pra uma crise profunda, resultando em uma tentativa de... Nesse momento a defesa de que, é só um mod, caiu por terra, já que não era mais sobre, os haters não entendem sobre filosofia. Era sobre uma obra que tinha causado um dano físico e psicológico real em alguém, com o artista vindo a público pedir desculpas, afirmando que seu objetivo era chocar e não destruir alguém, com o próprio Darkseid ficando aterrorizado consigo mesmo, passando dias conversando com a Nova Mônica pra tentar remediar o estrago que ele fez, enquanto ele era bombardeado de ataques e pessoas dizendo o quão maluco e maníaco ele era por escrever uma história tão doentia. E toda a pressão que ele sofria somado a esse caso aqui terrível, acabou sendo o fim de Amor Fati. Em maio de 2021, exatamente um ano depois do lançamento do mod, Darkseid, diante do peso de tudo que esse mod desgraçado causou, removeu ele de todas as plataformas e deletou sua conta no Reddit, assim sumindo da internet, tentando levar esse mod com ele alegando que não tava feliz com o resultado técnico, mas o Time dizia outra coisa, já que entre o peso da culpa pelo incidente da Nova Mônica e o caos da comunidade na época, a simples presença do Darkseid se tornou insuportável. Ele até tentou voltar com um projeto chamado Changing Fates, mas a marca que a Amor Fati causou já era pesada até demais. Ele sumiu de forma definitiva, deixando pra trás somente o rastro de sua criação mais infame. Hoje em dia, se você for um rato de internet muito viciado em mods de Doki Doki, você consegue baixar e jogar na Amor Fati, com a versão original desse mod se tornando uma espécie de lenda urbana ou creepypasta dentro da comunidade de Doki Doki. E toda vez que alguém perguntar qual é o pior mod já feito, esse nome surge como resposta. Isso que o pior não é nem o jogo ou os desenhos dele, mas sim o impacto moral que ele causou. Ele é um estudo de caso definitivo sobre os perigos dessa intelectualidade sem empatia, de querer se sentir superior aos outros, mostrando como uma pessoa assim, esse único detalhe se torna um monstro que só de você ver o dia a dia dele, você fica horrorizado e traumatizado, provando que quando você mexe com feridas reais do seu público, como saúde mental, você tem uma responsabilidade sobre as pessoas que vão jogar o seu jogo. E por isso mesmo, com o cara passando um ano escrevendo e criando o jogo, tentando fazer o mod mais perfeito de Doki Doki, ele falhou, e não por ser sombrio, mas por ser cruel e sem propósito. E agora ele permanece como uma cicatriz na história da comunidade Doki Doki, um lembrete eterno de que às vezes, no desejo de criar algo inesquecível, você acaba criando algo que o mundo preferiria esquecer. Mano, eu acho que eu vou acabar jogando isso aí, hein? Não, cara, não faz isso não, cara. Não joga isso não. Cara, acho que foi a top 10 coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Essa Doki Doki foi a mais bizarra de todos os tempos. Foi carambolas. Tô sentindo que eu vou jogar. Não joga isso aí não, cara. Cara, você vai sair com 3 traumas, precisando de 7.000 consultas. Ô, cara, você aceita dublar comigo? Não, cara. Cara, eu prefiro dublar qualquer outra obra, cara. Quase qualquer outra obra. Meu irmão, nossa. Cara, não. Isso aí, eu não consigo nem descrever palavras, cara, sobre, tipo, que porcaria foi essa que eu vi, cara? Meu Deus do céu. Tá bom. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Falou, tchau.